Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 3 de dezembro, domingo de 2023, e nós acabamos de fazer a nossa tradução do culto Glória de Sião Internacional, cujo tema foi Discernindo o Caminho para o Futuro. Na adoração, nós adoramos ao Senhor, agradecendo pela fé, nos levando de fé em fé. Nós ministramos ao Senhor e às nossas nações, declarando que Jesus reina em nossa terra, em nosso ministério, em nossa nação, em nossas vidas. Jesus reina. E chamamos as nações a mergulharem no rio de Deus e no rio da celebração e da alegria do Espírito Santo. No meio da adoração, houve uma palavra profética de uma visão. A Michelle viu um portal e por meio desse portal o Senhor derramava 12 mantos de governo. Eles desciam e o Senhor chamava o remanescente do remanescente do remanescente da sua igreja para agarrar esses mantos, para receber esses mantos. E ele dizia: levanta-te, toma o teu lugar, ruge, recebe os mantos de governo para domínio, poder, autoridade e unção nos tempos que estão por vir. Em nome de Jesus, amém? É tempo da igreja celebrar o Cristo ressurreto pelo Espírito Santo e pelo seu sangue que foi derramado na cruz, porque nós vivemos para celebrar pelo testemunho do sangue de Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, porque nós somos crucificados, sepultados e com ele ressuscitamos também. Deus quer o reinado de Cristo em nossa atmosfera, e nós precisamos estar posicionados para isso. Amém? Quem ministrou hoje foi o Daniel e a Amber Pierce. Vocês que os conhecem sabem que eles falam a 1000 por hora, e eles não têm começo, nem meio, nem fim. Então, é muito difícil da tia Márcia conseguir anotar alguma coisa. Mas eles começaram mostrando novamente aquele vídeo que o Daniel tinha feito referente ao arco e flecha, ao esporte, que eu não sei se tem um nome, eu só sei falar que é arco e flecha, e quanta disciplina foi necessária para que o Daniel pudesse aprender a atirar uma flecha e acertar o alvo. E apesar de toda essa disciplina, tipo, hoje ele consegue fechar os olhos, ele sabe onde está o alvo, ele se posiciona, ele puxa e ele acerta o alvo. Mas levou 6 anos para ele passar por uma adaptação para conseguir acertar um alvo móvel. Por exemplo, um animal, quando eles vão caçar na estação de caça, que permite, né, para manter o número dos animais a um certo patamar, para não exceder muito. Eles têm estação de caça nos Estados Unidos, em certos parques. Então, para ele poder caçar com um rifle é uma coisa, para ele poder caçar com um arco e flecha é outra. E ele teve de passar 6 anos para entender o mecanismo de onde ele tinha que mirar. Porque mesmo que o cervo, o veado, estivesse parado, assim que ele soltasse, ou eu não sei se era o barulho de puxar ou se é o barulho de soltar, demorava mais a flecha chegar do que uma bala de uma espingarda chegar, por exemplo. E o tempo em que levava para a flecha chegar, o cervo, o veado, tinha já um mecanismo de defesa, instinto, em que ele abaixava. Então, você mira num lugar, o cervo abaixa e você não acerta naquele lugar. Então, ele teve de adaptar. Qual foi a palavra que ele trouxe em relação a isso? Foi que há tempo para você ter a espada embainhada e há tempo para você desembainhar a espada. E no momento em que nós estamos entrando agora com os abalos dos últimos dias que estão por vir, nós temos de deixar Deus reformar a nossa mentalidade. É a mesma mensagem que a gente tem ouvido nos últimos 3, 4 anos. O que está no passado, está no passado. A gente precisa conseguir avançar para um momento em que Deus vai nos disciplinar, nos ensinar, nos capacitar de uma nova maneira. Aquilo que a gente aprendeu no passado foi bênção.
está, né, esse monte de arma, de ferramenta, de instrumento está no nosso cinturão. A nossa memória espiritual, ela guarda tudo isso. Mas nós vamos entrar em novos momentos de batalhas que são totalmente diferentes das batalhas das últimas décadas ou até séculos. Algo novo está chegando. E para nós estarmos habilitados para as batalhas dos últimos dias, para o que está por vir, nós precisamos deixar Deus reformar a nossa mentalidade, reformar a nossa habilidade com as armas que Ele nos deu. A gente vai ter de deixar Ele reformar o nosso entendimento. E para isso a gente tem de ceder, parar de tentar manipular Deus e deixar Deus nos transformar, entender, confiar nele, entender que Ele sabe mais e sabe melhor do que nós o que deve ser feito, que nós não estamos acima e além de Deus. A gente age como se soubesse mais do que Ele. Quando Ele fala que é para deixar essa arma lá, e a gente vai e pega e fala, não, eu sei usar. Não, Deus mandou deixar lá, não é para você usar essa, é para você usar outra, que Ele vai te dar ainda. Mas Ele vai trabalhando esse músculo aqui, você tinha esse, pronto, Ele quer trabalhar esse agora. E nós temos, eu sinto como se essa mensagem ela se repete todo domingo, porque nós temos resistido, e Deus, na sua misericórdia, trouxe a mensagem 3 anos antes, para a gente conseguir entrar nos eixos. Quando o tempo chegar, nós precisamos parar de resistir a Deus. E no andamento da conversa, quando o Daniel começou a ministrar, ele falou sobre não tocar na unção de Deus. Deus fala, não toque na minha unção. E nós temos tocado em muitos ungidos do Senhor que nós nem acreditamos que somos ungidos, e nós fazemos isso pelo juízo e pelo julgamento, pela fofoca, pela calúnia e pela difamação. Aí nós aqui outra vez falando da mesma coisa. Porque hoje em dia a gente está vendo na mídia nome de ministros novamente na lama. Alguns ministros realmente fizeram aquilo do que foram acusados, e outros, por enquanto, somente foram acusados, não há comprovação alguma, mas o nome já rolou na lama e está todo mundo falando a respeito. Porque nós, no corpo de Cristo, não sabemos ser como Cristo. Nós somos o corpo do mundo metade do tempo e pensamos que somos o corpo de Cristo na outra metade do tempo, mas não somos, porque não tem como ter um pé em cada reino. Então, toda vez que a gente, ao invés de exercer o discernimento como procedimento bíblico para que vidas sejam restauradas, discernimento com o perfeito amor, nós executamos e vivemos o julgamento, o juízo com a justiça do mundo. E o exemplo que a Amber deu foi muito interessante. Ela falou assim, olha como você vai medir. Você vai, vamos dizer que você se reúne com alguém, e você fala de um fulano, beltrano, ciclano, e nessa sua fala, tenha o discernimento. Se você está comentando para que alguém concorde com você, esteja do seu lado, especialmente se for um problema de relacionamento seu. Se você está comentando para orar, todo mundo usa essa desculpa, né? Eu estou falando disso porque a gente tem que orar pela pessoa. Mas nesse falar da pessoa, você já julgou, já condenou, já sentenciou? Ou nesse falar, você expôs o que está sendo dito e não se posicionou, entregou para Deus e orou para que haja arrependimento, se necessário, transformação, se necessário, para que Deus faça a sua justiça e não de acordo com o meu veredito, mas de acordo com a avaliação dele, que eu não preciso saber, porque Deus sabe que muitas vezes é melhor a gente não saber, porque na nossa humanidade nós vamos julgar, vamos sentenciar, vamos condenar. E o que acontece então é que nós entramos em parceria com o acusador. O que Deus fala para a Babilônia mesmo? Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nos seus juízos. Ou seja, Deus vai trazer juízo sobre essa questão, e se você estiver em parceria com o acusador, você vai ser julgado junto. Olha como é sério. Isso faz parte de Deus separar o joio do trigo dentro de cada um de nós para santificar a sua igreja. E nós estamos em falta. Estamos em falta porque estamos resistindo essa correção do Senhor, essa correção que vem com 3 anos e meio quase já, com graça, com compaixão, com misericórdia. Nós não queremos incorrer nos juízos de Deus contra as nossas vidas, porque nós somos participantes do juízo,
da sentença do acusador, amém? Nós não queremos, amém? Então, Senhor, mostra-nos aonde nós estamos em rebeldia contra o Senhor, onde nós estamos sentenciando vidas, fofocando, falando mal, acusando. Senhor, dá-nos perfeito amor para que nós sejamos restauradores de vidas e não acusadores de vidas, em nome de Jesus. Ele trouxe o texto, o Daniel, de 1 Samuel 24, em que Davi está com Saul, e Saul está perseguindo Davi numa região muito linda, que infelizmente a gente não pôde ir, de En-Gedi. É uma região onde tem um oásis, perto do Mar Morto, uma cachoeira e tudo, num lugar muito bonito. Ali Saul se escondia de Davi, ou Saul perseguia Davi, que se escondia de Saul. E num momento Saul teve de entrar numa caverna para se aliviar, para ir ao banheiro, né, vamos dizer, na caverneiro. E Davi estava ali. E Davi, sem que Saul soubesse, cortou a aba do seu manto. E Saul nunca soube que Davi estava ali. Até que Saul saiu da caverna. Davi foi num outro penhasco. E ali é um canyon bem estreito, então dá para ficar um de cada lado, né? Davi falou: olha, eu podia ter te matado. Mas Deus falou para ele: não toque no ungido do Senhor. Então, mesmo que você ache que a pessoa é um satanista, que é um adúltero, que é um ladrão e está dentro da igreja, não ouse tocar no ungido do Senhor, porque essa pessoa é ungida do Senhor. E ela vai pagar pelos seus pecados, ela vai responder pelos suas transgressões. Mas nós não somos parceiros do acusador, nós somos parceiros do Redentor e queremos remir vidas, não destruir vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos nos levantarmos contra o espírito religioso, o espírito da religiosidade, que é parceiro do espírito do anticristo, que é esse espírito de acusador, que vem da minha autojustiça, porque eu acho que eu sou super certa e sei tudo, então eu sei julgar todo mundo e todos. Mas não é assim que funciona. Precisamos exercer o discernimento, não chegar no juízo. O discernimento. Vai chegar um momento de nós julgarmos as nações. No momento, nós precisamos ter o discernimento para entrar em parceria com a voz do Senhor para restauração e transformação. Então, a gente discerne, pergunta para o Espírito Santo se é isso mesmo, e depois pergunta o que faço com isso. Entrega de volta para o Senhor, intercede, libera decretos, vai conversar com a pessoa. Tudo menos fofocar, porque a gente já sabe que fofocar está errado. Caluniar e difamar é o resultado da fofoca. Você vai e conta por outro. Está causando a destruição da reputação daquela vida. A gente não precisa ajudar nesse processo. A própria pessoa já está fazendo isso com as suas ações, mas nós não somos parceiros do acusador, amém? Toda essa manipulação da fofoca, de trazer alguém para estar do seu lado nessa jornada de tentar reconciliar com essa vida, isso é manipulação e isso gera feitiçaria. É o que nós não queremos. Nós não queremos incorrer no pecado da feitiçaria, da idolatria, da fofoca e etc. Senhor, livra-nos desse mal, dá à tua igreja discernimento para que nós não manchemos o teu corpo, que é perfeito. Para que nós não maculemos a unção que o Senhor nos deu e deu para outros membros e celulinhas do teu corpo, que são diferentes de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero contar para vocês esse sonho, eu preciso de 15 minutos, então vamos correr. Esse sonho foi compartilhado lá no site do Give Him 15, Dê ao Senhor 15 minutos, onde o Dutch Sheets nos dá um estudo rápido, ou um sonho, ou alguma coisa que vem como uma intercessão e um decreto por 15 minutos. Esse sonho veio da Gina Golston, isso foi compartilhado no dia 29 de novembro de 2023. Então, se você quiser pegar o artigo escrito, com o sonho escrito, você vai lá no Give Him 15, Give Him 15, e eu traduzi para o português para poder ler em português para vocês, como eu assisti umas 15 vezes, eu consigo consertar aqui na hora. Mas se você precisar, deixa eu mostrar até para vocês. Deixa eu pôr aqui pertinho.
para cá, você consegue enxergar? Give him 15 aqui. E eu usei esse botãozinho aqui, ó, de tradução. Tá vendo que tá em inglês? Eu posso ver o original. Vai abrir em inglês. E aí eu venho aqui. Traduzir. Olha lá o símbolozinho da tradução. Nem sei o que eu cliquei aqui. Não. November 24th, 2023. Desculpa, isso aqui é para ler. Listen for the whisper. Para. Today, our friend Jean... Parar. Então, você tem essa opção também de ouvir a leitura. Traduzir português. E agora está em português. Então, você pode fazer isso com todos os artigos deles. Pode fazer isso com qualquer coisa na internet. Se você nunca fez, agora você já sabe como. Então, vamos lá? E eu registrei aqui como 29/11, mas eu acho que eu errei. É do dia 24/11. Então, vamos lá. A Dina escreve. Eu sonhava com um homem andando ao longo da praia e vi um arco florido e cadeiras brancas montadas para um casamento. No entanto, ainda não era hora da cerimônia começar. E esse homem andando na praia era um noivo que diligentemente procurava por sua noiva. E ele não conseguia encontrá-la de jeito nenhum. E uma hora ele olha para cima e ele vê o seu pai em cima de uma duna. E o pai, sabendo que o filho estava procurando a noiva e não a encontrava, disse assim para ele: assovie por ela. E aí o noivo começou a caminhar, ainda pela praia, e começou a assoviar. E eu, a Dina, reconheci como uma canção que nós cantamos para o Senhor, mas no sonho, o noivo estava assobiando aquela mesma melodia para a noiva. E as palavras para a parte da música que ele estava assobiando são: minha amada é a mais bela entre milhares de milhares. Sabe aquela canção? Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Ele assoviava para ela: minha amada é a mais bela entre milhares de milhares. E eu fui tentar assoviar aqui em casa, fazia tantos anos e tantos anos que eu não assoviava, que saiu um assovio rouco. E ele não cantou as palavras, ele só assoviou essa parte da melodia. E de algum lugar do outro lado dessa duna, ele ouve uma voz dizendo assim: eu tô aqui, bem ali longe, mas do outro lado da duna onde ele tinha visto o pai. Então ele sobe nessa duna e ele conseguia ver a sua noiva ali embaixo. E ele também pôde ver no horizonte tudo que tinha ali, né? Então, ele está no topo da duna, ela está aqui embaixo, e ele conseguiu ver uma planície e uma floresta lá ao longe. E na planície ele viu uma matilha de lobos em fila, 6 lobos se emperteando, vindo atrás da noiva. Ela havia fugido deles através da floresta e da planície, e agora estava se escondendo com medo na base da duna, em grama alta, assim, no meio da grama alta e dos espinheiros. E o noivo disse assim: venha até mim. E ela disse assim: mas eu não consigo subir até aí, estou com medo, porque tinha que escalar a pedra. E aí ele apontou para a esquerda dela e se formou um caminho instantaneamente. E ela pôde então correr e subir por esse caminho até chegar até ele. O cabelo dela estava todo bagunçado, o vestido estava rasgado, ela estava toda ferida. E quando ela foi subir pelo caminho, ela levantou o vestido um pouquinho e ele pôde ver os seus pés que estavam sangrando, porque ela correu por toda aquela planície e floresta descalça. Aí ele, quando viu os pés dela, falou assim: mas não é à toa que você esteja com medo. Você não usou os sapatos que eu te dei? E ela respondeu: eles estão aqui, ó. E ela estava carregando os sapatos, mas não havia calçado os sapatos. E o noivo falou assim para ela: mas carregar os sapatos não te ajuda em nada. Era para você calçar os sapatos. E aí ele falou: venha comigo. Eu dei eles para você usá-los, não para você carregá-los, né?
E ele ofereceu para ela o seu braço, e ela pôs a mão no seu braço, e caminhou com ele pela praia. E ele a levou até uma grande e alta formação rochosa que era plana no alto. Perdi o lugar que eu estava aqui. Era plana no topo e situado ao lado da água. Bom, na frente do mar. Ele sabia o caminho para chegar ao topo dessa pedra que era plana no alto. E em cima dessa pedra, quando eles chegaram lá, havia 2 cadeiras. E ele fez sinal para que ela se sentasse numa das cadeiras. E ele se ajoelha diante dela e a ajuda a colocar as suas botas. Ela tinha de estar com as suas botas calçadas. Então ela estava vestida de noiva, mas o calçado que ele deu para ela eram botas. E ainda, né, depois de amarrar as botas dela, ele ainda permaneceu ajoelhado diante dela e costurou os rasgos do seu vestido. E aí eles se sentaram, e conforme ele se sentou, veio um vento, e esse vento fez com que todo o descabelo dela colocou todas as madeixas dela no lugar, e ela foi penteada pelo vento do Espírito. Estou precisando de um desses, todos os dias da minha vida. Eles então estavam de frente para o oceano, sentados. De tempos em tempos, ondas muito grandes se formavam e vinham em direção a eles, fazendo com que ela tivesse muito medo. E o noivo falava assim para ela: você não precisa ter medo, você está com seus sapatos. E ela falava: mas meus sapatos não podem me ajudar com essas ondas. E aí ele disse assim: perceba o que vou fazer, observe. E a noiva se concentrou no que Jesus estava fazendo, no que o noivo estava fazendo. Observava suas respostas às ondas. Ele estava ensinando o que ela deveria fazer. Quando as ondas se formavam, ele se levantou e ele ria delas. Mas ele ria, às vezes, dando gargalhadas tão fortes que ele até dava tapas na perna, tipo, quá, 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 sabe quando a gente ria assim? E as ondas, então, elas respondiam e se acalmavam. Ele fez isso várias vezes para ela ver como que era. E aí ela foi e foi junto com ele e fez junto com ele. Aí, de repente, um enorme tsunami se formou muito próximo da costa. E dessa vez o noivo não riu. Toda a sua expressão mudou, mas não para o medo, e sim para a raiva. Era uma indignação santa. E a noiva, imagina o terror dela. Ela ficou apavorada diante dessa onda tão grande e diferente das outras. Ela já acostumou com as outras, né? O noivo então disse para a noiva: dessa vez nós temos de ficar de pé. E então eles ficaram de pé e ela colocou as mãos na curva do seu cotovelo, né? Ele estava sempre ao lado dela e sempre que ela estava de pé, ela estava com ele, pegando no braço dele, deixando que ele a guiasse. E aí o noivo olha para a onda, balança a cabeça e falava com uma voz muito severa e alta: não é hora! Ele repetiu isso várias vezes, a onda vinha crescendo, a noiva entrou junto com ele para dizer: não é hora, várias vezes. E a onda continuou crescendo, como se estivesse provocando-os. Mas eles continuaram de pé e declarando: não, não é hora. E a onda chegou até onde eles estavam. Ela estourou na base da rocha e até veio a subir na rocha. Mas o noivo segurou firme na noiva e eles não foram movidos pela onda e nem mesmo suas cadeiras saíram do lugar. E a onda se acalmou e não passou do seu limite, que era a rocha. O noivo então olhou para sua noiva e disse: e agora, meu bem, você está pronta para o casamento? Ela disse: agora eu estou pronta. E acabou o sonho. E a Dina, ela fala o seguinte: olha, Jesus está nos chamando para fora do nosso esconderijo.
Ele está nos falando em relação ao relacionamento de aliança que nós temos com Ele. Ele nos deu autoridade para conquistar, nós nada devemos temer, não precisamos fugir daquilo que Ele nos deu autoridade para conquistar. Vocês perceberam que no início do sonho, ela fugiu e ela se escondeu. E o noivo, quando a encontrou, ele nem falou nada dos lobos, nem repreendeu, nem deu bola para eles. O que ele fez para a noiva? Vem para mim. Aonde é um lugar de segurança da noiva? É lá matando os lobos? Não, é do lado de Jesus. Se ele decidir que vão matar os lobos, vamos juntos matar os lobos. Não vamos separados. Então, nós precisamos estar sempre com ele e ouvir a sua voz e o seu comando. E quando ele chama, obedece. Não, eu estou aqui lutando, larga tudo. Não, eu estou aqui me escondendo, larga tudo. Não, eu estou aqui servindo, larga tudo. E ouve. Porque se ele está te chamando, é porque você não está com ele. Você devia estar com ele. Ele está te dando uma corda. Opa, em que momento eu, sem querer, comecei a fazer sozinha? Isso acontece com a gente, é normal. Mas ouça e obedeça rapidamente. Morre de vergonha, mas vai. Porque é para ficar com vergonha mesmo, acontece. Mas, né? Então, vamos ser obedientes. E outra coisa que a gente precisa entender, é hora de nós usarmos os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. São esses calçados que, segundo o sonho, Jesus disse, você não vai ter medo se você tiver com os seus sapatos. Porque os sapatos são da preparação do Evangelho da Paz. Jesus é o Evangelho da Paz, ele é o reino e ele é perfeito amor. Nós não temeremos nada se nós estivermos nele e calçados com a armadura que Deus nos deu. Todas as peças da armadura são extremamente importantes. Não carregue a sua armadura, vista, use a sua armadura. É hora de você usar os sapatos que trazem paz e ver o caminho que eu dei diante de você. Pode parecer que não tem caminho naquele momento. Se ele chamar, se ele guiar, vai aparecer um caminho. Fique atento para ver qual é esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pegue o braço direito de Deus, que está sempre estendido para nós. Agarre-se nele e aonde quer que você vá, gruda em Jesus. Ele está sempre ali. Receba dele a sua revelação e siga. Copie, imite Jesus. Se ele rir, você ri. Se ele decretar, você decreta. Se ele der uma voz de comando, você dá uma voz de comando. Se ele virar, você vira. Se ele andar, você anda. Se ele dançar, você dança. Esteja atento pelo Espírito Santo para saber o que Deus está fazendo. Há ondas ameaçando a destruição dos nossos bens, nossas crianças, nossa nação, nossas igrejas, mas nós fomos feitos para estarmos assentados juntamente com Cristo Jesus em lugares celestiais. O sonho é uma imagem dessa nossa posição de autoridade e poder como a noiva de Cristo. Veja como isso entrelaça um pouquinho com a mensagem do culto de hoje. É com Ele, é nele, é por Ele. Devemos nos assentar e trabalhar com Ele. Ele está nos dizendo para nós focarmos nele, não nas ondas. Nosso foco não está na destruição que vem, nos abalos que estão por vir, nas dificuldades, na tribulação, nas aflições que estão por vir, em dores de parto ou etc. Não está nas guerras, não está na fome, não está na perseguição. Os nossos olhos estão nele e nós responderemos como ele responde a cada uma das coisas que nós vamos passar. Ao reconhecê-lo, ele se revela a nós e nos torna corajosos. Pegue os seus sapatos da paz, use-os, vista sua armadura espiritual e seja reanimado e restaurado pelo vento do Espírito Santo. Ouça o assovio de Cristo e responda à sua canção. Nós somos os amados de sua alma e ele quer que nós estejamos em parceria com ele. Amém? Pai, nós não podemos entender o tamanho do seu poder.
Seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e o Senhor quer nos levar a alcançar toda a plenitude da sua pessoa. O Senhor quer que nós transbordemos de fruto do Espírito e que nós jamais cedamos às obras da carne. Ensina-nos, Senhor, a caminhar em plena cooperação contigo, com teu Espírito Santo, que nós estejamos familiarizados com a tua liderança, com o que o Senhor está fazendo, que nós possamos reconhecer o seu testemunho em nós, ordenando os nossos passos. Ajuda-nos a calçar os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, sem hesitação, e pisarmos aonde o Senhor mandar. Que nós, a sua eclésia, possamos tomar o nosso lugar firmemente arraigados na rocha que é Jesus e imitarmos a Cristo em tudo, em nome de Jesus. Amém? Tia Márcia esqueceu de preparar a ceia. E ela vai ter de fazer um cambalacho aqui para não desmontar o meu leão. Então vamos um copinho de medida. Vocês não se esqueceram, né? Só eu que me esqueci. Está fácil. Obrigada, Jesus. Esse é o teu corpo que foi partido por nós, ferido por nós, furado por nós, por nossas transgressões, pecados e iniquidades. O teu sangue foi derramado na terra, no pó da terra, desse pó que é o resultado da maldição da queda, Senhor. Nós voltaríamos para esse pó, mas o teu sangue caiu sobre essa terra e remiu essa terra, de forma que nós, apesar de voltarmos ao pó, esse pó vai ser remido e transformado, e nós teremos aquele corpo glorificado que Adão tinha, o corpo glorificado, talvez até melhorado, como o de Jesus hoje. Nós te agradecemos por esse corpo, nós fazemos parte desse corpo, e nós somos participantes dos teus sofrimentos, Jesus. Por isso nós olhamos para ti, para saber como o Senhor reage em todas as situações que o Senhor passou e as situações que nós vamos passar hoje. Nós comemos de ti, pela redenção desse nosso corpo físico, pela salvação da nossa alma, pela vivificação do nosso espírito. Nós comemos em nome de Jesus. Nós comemos pelo Brasil. O Brasil come do corpo de Cristo. O Brasil é parte do corpo de Cristo. Nós declaramos que somos remanescente de Deus. Nós decretamos que o amado de Yeshua, a amada de Yeshua, está saindo do seu esconderijo. Nós decretamos que a noiva, o remanescente do remanescente de Cristo, do Brasil, sai do esconderijo e brilhará a luz da sua glória, causando despertar em nossa nação e no mundo. Em nome de Jesus. Este é o teu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O sangue que foi encharcando aquela terra, aquele pó, remindo aquela terra para que não fosse mais maldita, profetizando a restauração deste planeta, do útero de Deus e do material da onde o Senhor nos formou,
Nós somos vasos de barro, porque o Senhor nos tirou do barro. Mas nós somos vasos de barro remidos. Nós recebemos o vinho novo como odres de Deus. E recebemos azeite da prensa das azeitonas. A unção que quebra o jugo. Nós bebemos desse sangue. O Brasil bebe deste sangue. O remanescente do Brasil declara que vai brilhar à luz da glória de Deus, a glória que está dentro desse sangue. E essa glória percorrerá todas as nações da terra, por pés, mãos, membros desse corpo remanescente de Cristo no Brasil. Continua capacitando, Senhor, teus servos, tuas servas. Dá-nos a coragem e a ousadia. E sim, nós calçamos os calçados da preparação do Evangelho da Paz e todo o restante da armadura que o Senhor tem para nós. E nós te seguiremos. Não faremos parceria com o acusador, mas a nossa parceria é com o nosso noivo, lado a lado com ele, de braços dados com ele, ouvindo, obedecendo, seguindo o nosso amado. Obrigada, Senhor, pela restauração que o Senhor vai trazer para a nossa nação. Não sei nem como, não sei nem qual é a forma disso, mas nós cremos que o Brasil vai cumprir o seu chamado nesses últimos dias e irá às nações, nação adoradora, adorando em espírito, em verdade, em humildade, em santidade e grande extravagância, com essa alegria e essa celebração que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te abençoo que está assistindo, eu te abençoo o Brasil, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Que nós possamos voar mais alto. Amém? Aliás, eu sei que é tarde já, mas eu quero só lembrar da palavra das águias, que nós ouvimos, não sei se eu cheguei a trazer essa palavra para vocês, mas o Senhor, ele, assim como Senaqueribe na batalha contra Judá e contra o rei Ezequias não vou lembrar o texto agora, mas quando houve essa batalha, desculpa voltar atrás e começar de novo, meio que, mas Senaqueribe, ele usou uma estratégia de guerra bem peculiar. Eles treinaram muitas e muitas águias e soltavam essas águias com pesos pendurados nas garras, e essas águias mergulhavam e davam com aquele peso na cabeça dos soldados do inimigo, que no caso era Israel, Judá. Era Judá, né? A tribo era do Reino do Sul. O Reino do Norte já havia sido levado cativo. E Deus trouxe uma palavra recentemente de que Deus tem as suas águias, o inimigo tem as suas águias, e Deus fala para o inimigo, fala para Judá, diante da bravata, né, do inimigo, falando, se abaixe suas armas e renda-se e tudo, né, naquele cerco de Jerusalém. Deus traz uma palavra por meio do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que todo mundo conhece super bem. Eu abri no outro dispositivo que está ali, não abri aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e correrão e subirão, correrão com asas como águias, e correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Então você via o cenário, o contexto em que havia um ataque de águias, e Deus estava falando,
Os que confiam em mim subirão com asas como águias. Vocês vão me adorar, vocês vão interceder, vocês vão se render a mim e eu vou destruir essas águias. Eu vou destruir o seu inimigo. Lembre-se disso, dentro do contexto das tuas batalhas, Deus tem uma palavra de encorajamento para ti. É só você se render, você buscar ao Senhor e ouvir e obedecer à estratégia que Ele tem. Amém? Num outro momento, o Senaqueribe veio com catapultas e em cenário de guerra isso é muito comum, porque você está num cerco, a sua cidade está toda fechada e eles vão lançar com catapultas pedras para dentro da cidade, vão entrar com aqueles negócios de quebrar porta de cidade, sabe, muro de cidade e etc. E nesse contexto, Deus traz uma outra palavra para o profeta Isaías, em Isaías 54, 17. E é uma palavra que a gente conhece muito bem também. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenarás, e esta é a herança dos servos de Yahvé, e o seu direito que de mim procede, diz Yahvé. Então, o Senaqueribe estava acusando, estava xingando, estava usando de uma guerra psicológica com o povo, e Deus traz uma palavra por meio do profeta. E aí nós precisamos escolher que vozes estamos ouvindo. Vamos ouvir a palavra de Deus, dizendo que nós subiremos com asas como águias, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará, ou vamos ouvir as ameaças, vamos nos esconder e ter medo o tempo todo? Não é mais tempo de termos medo, corpo de Cristo, é tempo de nós sermos uma noiva ousada, tão encharcada no perfeito amor, que o medo passa longe, o medo tem medo de chegar perto da noiva de Cristo, de tão próximos que estamos dele e de tanto que nós conhecemos o seu caráter e confiamos na sua força e no seu poder. Amém? O nosso Deus é tremendo. Ele é castelo forte, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, ele é rocha firme. Nele nós estamos seguros. Amém? Então não tira os olhos dele. Amo vocês. Anota na agenda, dia 16 de dezembro, dia 16, sábado, dia 16 de dezembro de 2023, nós faremos a celebração da festa de Hanukkah. Não, nós não enviamos o convite nem para as inscrições, mas já estamos pedindo para que vocês marquem a data na sua agenda. Amém? Já reserva ela aí. Amamos vocês. Até domingo que vem. Shalom, shalom.